Então estamos voltando com Judite Benevides falando sobre terapia de vidas passadas. Agora, Judite, uma dúvida que as pessoas me perguntam muito sobre TVP é se a pessoa pode, fazendo uma regressão de memória, ficar presa ao passado. Isso é possível? Isso é um mito? Você já viu alguma coisa semelhante no seu consultório? Como é que você vê essa questão? Não, ninguém fica preso em lugar nenhum. Primeiro, precisa ser um terapeuta bem formado. Dentro de qualquer linha, o terapeuta pode perturbar a mente do cliente. Na TVP, é como em qualquer terapia. Então, o terapeuta precisa ter feito a sua própria terapia, precisa ter sido um terapeuta bem treinado. E então, não há risco nenhum. Mesmo porque as memórias estão todas aí, ninguém vai a lugar nenhum. Você abre memórias, como você abre pastas no computador. Vejo dessa forma. Judite, a gente sabe que na TVP a gente vai pensar no lado mental, emocional, físico e espiritual. Como é para você o lado espiritual da terapia? O lado espiritual da terapia são múltiplas dimensões que interagem. Então, existem pessoas que já conseguem fazer uma focalização em níveis muito altos, em níveis onde só existe possibilidades positivas, não existe mais negatividade. Então, essas possibilidades que eu acho a riqueza maior de estar trazendo para a terapia. Porque é como se a gente trabalhasse numa horizontal, quando a gente vai ver vidas passadas, e a gente trabalha numa vertical, quando vamos fazer o desenvolvimento mesmo da consciência e acessar os níveis de positividade. Não vamos ter tempo para estar dando muitos exemplos, não é? Mas quem sabe. Judite, muitas pessoas perguntam que quando a gente vai ver um determinado evento traumatizante, um acontecimento que foi muito negativo no passado, isso pode piorar as coisas ao invés de melhorar. O que você acha disso? Alguém já viu uma coisa assim muito grave e piorou depois e ficou pensando naquilo? Como é que isso acontece? Isso daí está mais ou menos respondido na outra pergunta, porque isso depende da habilidade do terapeuta. Então, se você trabalha bem uma memória, você cura essa memória. E essa memória fica esvaziada. O que quer dizer isso? Ela fica neutralizada em termos emocionais. Ela fica uma memória vazia. Você lembra, aquilo aconteceu, mas não sente mais nada em relação. E pelo contrário, na terapia, do modo como eu procedo, eu costumo modificar a história, porque eu não deixo nenhuma negatividade ficar dentro do meu cliente. Judite, você na tua carreira acompanhou muito da história da TVP, da terapia de vidas passadas no Brasil. O que você acha que mudou do começo até hoje? O que ficou para trás? O que cresceu? Qual a tua opinião sobre isso? Bom, no começo era só a técnica do Maurice Netherton. Depois vieram dois gigantes atrás do primeiro, né? E então os acréscimos foram enormes. Só que o que acontece? Quando você vai se aprofundando dentro do seu trabalho, você acaba criando também. Então, acho que isso acontece com vocês, né? Esse processo de enriquecimento não acaba. Então, tem muitas coisas diferentes hoje. Existem muitos corta-caminhos, né, que apressam o processo terapêutico. E que então o enriquecimento foi muito grande, muito diferente do que quando começou, muito. Judite, que dentro dessa questão que você falou da gente adicionando, né, com a nossa experiência, que você acha como se formou o método que você trabalha, baseada em tudo que você aprendeu, que você criou de novo? Como eu me formei dentro de uma linha de abordagem corporal também, e dentro dos desenvolvimentos, vamos dizer, de Saint-Germain, dos desenvolvimentos de Duvall-Cole, então eu espontaneamente fui associando
trabalho corporal que me vinha espontaneamente, modos de trabalhar a imaginação que me eram dados de uma forma pronta. Então, são recursos da parte psicoespiritual que eu fui introduzindo no método tradicional de se fazer regressão. Então, antes de conhecer, por exemplo, a terminologia do Roger, do bardo, eu já trabalhava com o que eu chamava dos níveis de cura, que havia me surgido espontaneamente. Então, conforme a coisa foi surgindo, e eu fui aplicando e fui constatando que era bom, que era eficiente, eu fui introduzindo. Judite, é possível a gente pesquisar através da TVP o que acontece com uma pessoa depois da morte do corpo físico? Quais são os passos, o que acontece? Como é que, para onde as suas pesquisas indicam nesse sentido, da vida após a morte? É comum a todos os pacientes entrarem num estado de muita paz após a morte. Pode ter sido uma morte muito turbulenta, mas eles encontram esse estado de paz interna. Cada um vai explicar para si, dentro do seu próprio quadro de crenças, o que é isso e como se chega. Mas a terapia propicia, eu acho que é a única terapia que propicia esse tipo de experiência para o seu cliente. Judite, foi um prazer ter você aqui com a gente. Vocês podem verificar na legenda o site da Judite, vocês podem acessar o site dela, conhecer melhor o trabalho dela. E agora na legenda vocês podem verificar o nosso site, Espaço Aurim. Vocês podem conhecer o meu livro, O Fio de Ariadne, Abordagens da Terapia de Vidas Passadas, onde eu trabalhei vários assuntos com a terapia de vidas passadas. Vocês podem também ver o meu livro, Regressão à Espiritualidade. Eu escrevi esse livro falando sobre o lado espiritual da TVP. E em breve, no site da Judite, vocês podem conhecer o livro dela também. Judite, é um prazer ter você aqui. Obrigada pela conversa. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigado. E nós continuamos com o programa Novo Milênio. Um abraço.